Salve, salve, gente querida, gente amada! Que magnífico ter você conosco nessas 4 semanas. Serão vídeos diários, né? Serão aí em torno de 30 vídeos falando especificamente sobre liderança. E no nosso primeiro vídeo, no nosso vídeo de hoje, o vídeo de abertura, nós vamos falar sobre o que é liderança, sobre os mitos da liderança e também sobre os tipos e estilos de liderança. Por isso, fica conosco e já vou avisando, aproveita você que nos segue no Instagram, curta realmente, já nos siga ali no Instagram realmente. Você que é do YouTube, já clica aqui em inscrever, ativa o sininho, faça tudo que for possível, inclusive compartilhar já com seus amigos, para que você e seus amigos recebam já de primeira mão tudo que vamos falar aqui, tá ok? Muito bem, o que é liderança? Vamos começar falando sobre a definição. A etimologia da palavra liderança, e por isso muitas pessoas confundem liderança com autoridade, é que liderança vem justamente do latim auctoritas, que quer dizer ordem, opinião ou influência, ok? É por isso que muitas pessoas acabam confundindo liderança com posição, com cargo. E vamos já estabelecer que uma coisa é ser líder, outra coisa é ter cargo de chefia, tá certo? São duas coisas totalmente diferentes. Paulo, qual é a diferença? O líder é aquele que conduz as pessoas a fazerem realmente o que precisa ser feito. Aonde que eu, liderado, muitas vezes acabo assumindo o papel de liderado porque realmente reconheço no outro uma pessoa que sabe me conduzir a algum lugar. E isso me ajuda muito. Ajuda como? Gente, é terrível quando nós temos que fazer alguma coisa, aquela pessoa que está como chefe ou até mesmo como líder não sabe como fazer com que a gente faça alguma coisa que a gente também não sabe, ok? Então o líder é aquele que é capaz de conduzir as pessoas a fazerem o que precisa ser feito. Não necessariamente que o líder na igreja, no trabalho, em casa, enfim, que ele tenha que saber, mas com perguntas de alta qualidade, ele consegue fornecer ferramentas para que o liderado possa entrar em ação e possa fazer o que precisa ser feito. Então, uma coisa é o cargo. Eu tenho na empresa, eu tenho no trabalho, o meu gerente, o meu supervisor, eu tenho o meu chefe, eu tenho o presidente, enfim. Essas pessoas exercem cargo, ok? Cargo de poder. E, tecnicamente, elas podem ser chamadas também de líder, já que a definição nos diz isso. Porém, o bom líder, e o líder que nós vemos hoje no mundo, que tem se trabalhado muito em cima disso, a liderança, onde o líder ele realmente consegue influenciar a pessoa a fazer o que precisa ser feito, tá ok? Deu para entender aqui que o papel do líder é o papel da pessoa que realmente consegue ver o que precisa ser feito, consegue captar pessoas para exercer essa atividade e ele muitas vezes se coloca também a caminho, se coloca na condição, ele se coloca no lugar de quem vai junto para fazer o que precisa ser feito, tá certo? Mas vamos ver então alguns mitos sobre a liderança, o que é verdade e o que não é verdade. O primeiro mito da liderança diz que todo mundo nasceu para ser líder. Isso é horrível. A pessoa, ninguém nasce líder. Nós vamos nos tornando. E é por isso que é totalmente possível que cada um gere qualidade de líder. Qualidade da liderança no dia a dia. Como? Através de livros, cursos, formações, eventos e o desejo de querer realmente ser um líder melhor. O desejo de querer ser uma pessoa melhor, porque o líder, ele convive e trabalha com pessoas, ok? Então, primeiro mito, a pessoa nasce líder? Não,
Fechado, ok? Nós nos tornamos líder. Segundo mito, só é líder quem tem cargo de chefia. Lógico que não. Muitas vezes, o chefe, aquele que tem o cargo de chefia, é importante que ele tenha visão e saiba reconhecer na sua equipe, seja na igreja, no trabalho, no dia a dia, quem é aquela pessoa que acaba influenciando os outros a fazer o que precisa ser feito. Aquela pessoa que todos os outros começam a dar ouvido, ok? Então, só é líder quem tem cargo de chefia? Não. Terceiro mito, gente. Líderes não erram. Lógico que não. Toda pessoa erra. E lembre-se que errar um erro só é um erro quando eu não aprendo nada de bom com esse erro. A partir do momento que eu aprendo alguma coisa boa, alguma coisa que me gera resultado, ok? Mesmo que seja como aprender a não fazer alguma coisa, isso já é um aprendizado muito grande. Diz que Thomas Edison, quando estava no processo aí de fazer a lâmpada acontecer, e só para saber uma curiosidade, gente, não foi Thomas Edison quem inventou a lâmpada. Na verdade, ele fez a lâmpada funcionar, mas o conceito é de Tesla, tá ok? Então, Thomas, ele aprendeu mais de 100 vezes, na verdade mais de 1000 vezes, correto, mais de 1000 vezes, como não fazer a lâmpada acontecer. E tudo isso serviu como um aprendizado para ele. Então, o mito de que líderes não erram, isso é falho, ok? Quando nós aprendemos com os erros, isso gera um aprendizado. Lógico que eu não preciso errar de propósito, e aí já não é mais uma questão de erro, é uma questão de loucura, tá certo? Quarto mito, você, o líder, tem que ser carrasco ou ele tem que ser bonzinho? Lógico que não. Eu jamais devo ser carrasco. E o ser bonzinho, nós vamos trabalhar daqui a pouco sobre esse tema, sobre até que momento que é bom que o líder realmente sempre se coloque de uma postura boa o tempo todo, sabendo que aqui não estamos falando de maldade, tá ok? Nós estamos falando aqui de uma questão de paternidade, tá bom? Então, mito, você tem que ser carrasco ou bonzinho, passar a mão na cabeça de todo mundo sempre ou mandar chicotada? Não, certo? Quinto mito, pessoal, o líder é uma pessoa extrovertida. Lógico que não. Para ser líder, eu não preciso ser aquela pessoa que fala com todo mundo, que chega falando, se comunicando muito bem com todo mundo. Lógico que a comunicação, ela é necessária e ela tem que acontecer na vida do líder, ok? Porém, eu não preciso ser aquela pessoa expansiva, tá certo? Existem muitos líderes que são totalmente mais voltados para dentro do que realmente aquela pessoa comunicadora que sai falando com todo mundo, tá certo? Isso temos hoje aí no mundo moderno inúmeras pessoas com essa postura. O sexto mito, o líder tem que saber falar bem. Lógico que a comunicação é um processo primordial na vida do líder, mas saber se expressar é diferente de saber falar bem. Falar bem, falar com palavras difíceis, isso é uma coisa. Agora, lógico que muitas vezes o bom líder, ele tem que saber usar uma linguagem que chegue até o seu liderado. Porque apenas falar alguma coisa onde a pessoa não entenda o que foi dito, isso vai gerar inúmeros ruídos e complicações no processo do trabalho no dia a dia, certo? Então, o mito, o líder precisa falar bem? Não. É muito mais as nossas atitudes, as nossas ações, do que somente a questão do falar. Sétimo mito, o bom líder elogia em público e corrige em particular. Lógico que não. Lógico que é importante que os elogios aconteçam em público. Muitas vezes sim. É importante que a correção seja em particular? Depende. Por quê? Porque muitas vezes o elogio pode soar apenas como
estou prevalecendo alguém, estou beneficiando alguém com os meus elogios e quero que essa pessoa se destaque. E na verdade não foi bem assim que aconteceu o fato. E só corrigir em particular pode muitas vezes gerar medo nas pessoas quando você precisar conversar com ela sozinho, fazer uma reunião, resolver alguma coisa. Porque a pessoa acaba indo, será que eu fiz alguma coisa de errado e agora eu vou levar uma bronca? Então é importante que até mesmo os erros sejam colocados muitas vezes em público para que todos possam aprender. Lógico que não é apenas colocar o erro em público ou o elogio em público, mas a forma como que isso é feito. Tá ok? Valeu a dica? E para quase finalizar, a 8ª dica é: o líder é aquele que tem servidores. Pessoal, não vivemos na escravidão. Não precisa ser aquele que eu tenho um servo para fazer cada coisa. Existe a liderança servidora, que vamos falar daqui a pouco, porém, eu não tenho que ter pessoas que ficam me trazendo cafezinho, trazendo água, trazendo isso, trazendo aquilo, fazendo aquelas coisas que apenas porque eu gosto. Isso, eu estou gerando pessoas medrosas, ok? Ou estou criando pessoas, como que nós chamamos muito aqui no Brasil, de puxa-saco. E isso não gera uma boa qualidade, tá ok? Qualidade aonde? No líder, uma boa qualidade na transformação pessoal das pessoas. 9º e penúltimo mito da liderança. O líder deve ser amigo dos colaboradores. Pessoal, o líder não tem que ser amigo dos colaboradores. É importante que a gente saiba que a verdadeira amizade é aquela que é feita após comer um alqueire de sal com elas. Ou seja, através de muita convivência, muito dia a dia. Eu não tenho que ser amigo no sentido de que eu não vou chamar a atenção de alguém porque essa pessoa é minha amiga. Quem foi que fez a coisa errada? Ah, foi fulano, é meu amigo. Então não vou chamar a atenção dele, eu não vou agir como queria agir. Temos que saber diferenciar os papéis, ok? Se algo não foi feito, deveria ser feito. Se algo podia ser feito de uma outra forma, de uma forma melhor ainda, com menos custo, com mais rapidez, é importante que a gente fale com as pessoas e não fique passando a mão porque fulano é meu amigo. Isso é muito ruim. E por fim, pessoal, o 10º mito. O 10º mito sobre a liderança. Existe uma receita para a liderança efetiva. Pessoal, não existe receita para ser líder. Não existe, ok? Não existe nenhuma receita. Você tem que fazer isso, isso e isso. Nós vamos, nessas 4 semanas, falar muito sobre a liderança. Porém, ela precisa ser colocada no dia a dia. Isso precisa entrar na nossa veia, precisa entrar nas nossas células, para que a gente possa viver e sermos líderes melhores. Por que não existe receita, gente? Porque cada dia vamos lidar com pessoas que estão com emoções e sensações diferentes. Coisas estão acontecendo. Fatos no Brasil, no mundo estão acontecendo e na sua vida pessoal, na sua como líder, na sua como membro de equipe, tem muitas coisas acontecendo. E muitas vezes essas coisas podem nos prejudicar. Essas coisas podem realmente fazer com que a gente acabe caindo e não desenvolvendo o melhor no dia a dia. Por isso que não existe receita para ser líder, ok? Existe atitude coerente, atitude de humanidade, onde eu preciso olhar o outro, olhar de humano, olhar de pessoa, sem colocar rótulos, sem colocar bandeiras, que é Vasco, que é Flamengo, que é PT, PMDB, se é católico, se é evangélico, se é espírita, se é alto, se é baixo. Eu preciso aprender a respeitar o outro, porque o outro é pessoa, ok? É meu irmão, é minha irmã, que merece todo o respeito possível, todo o respeito que eu possa dar como alguém muito querido e muito amado na minha própria família, tá certo? Pessoal, quais são os estilos de liderança? Nós temos aí alguns estilos de liderança. O que são estilos?
são roupagens que vamos colocando para que a pessoa possa assumir uma melhor identificação. Então, com base na Fast Company, existem em si seis estilos de liderança. O primeiro estilo de liderança pelo Fast Company é o Passivity, que é o ritmo, o fazer agora. Esse fazer agora ele funciona muito com as equipes que já são motivadas, que você acaba encontrando uma necessidade de última hora por alguma coisa que precisa ser feito e precisa ser feito agora. E para a equipe que já está motivada, a equipe que já está enganjada, funciona muito bem porque você chega com um problema, ok? Avisa a equipe que surgiu esse incêndio, que não deveria acontecer, mas que surgiu esse incêndio, que precisa ser resolvido, que vamos resolver todos juntos dessa forma, que você já dá a ordem. Perfeito, já diz o ritmo de como que vai acontecer. Qual é o ponto negativo, pessoal? De sempre acontecer isso, sempre ter que apagar incêndios e usar o estilo de liderança do paciente, que é as pessoas acabam ficando desmotivadas e acabam ficando no sentimento de cobrança, porque sempre tem que apagar incêndios, sempre tem que se fazer alguma coisa, porque o líder acabou não prevendo o que deveria acontecer, tá ok? O segundo estilo de liderança, autoritário, é aquele que apenas chega e diz para a sua equipe, vem comigo, ok? Esse estilo de liderança vai funcionar muito bem quando a equipe precisa de uma nova visão, quando a equipe precisa ter a consciência que as coisas precisam mudar e que estamos caminhando para um resultado eficaz, para um resultado eficiente para o bem comum de toda a equipe, de toda a empresa, de toda a comunidade, toda a igreja, ok? O terceiro dos seis estilos é o afiliado. Esse estilo é muito interessante porque as pessoas vêm primeiro. Funciona melhor com a equipe sofre um trauma e precisa reconstituir toda a confiança. Quando acontece algum tipo de trauma, uma perda, um desapontamento na equipe ou no conjunto, esse estilo funciona muito bem. Por quê? Porque vamos perceber que todos nós fazemos parte. Como que ele vai funcionar? Na conversa, em pequenos grupos, para que cada um possa expor o que está acontecendo, que a gente possa realmente traçar uma meta de como ou o que precisa ser feito para que a gente possa resolver essa perda, esse problema, tá ok? O quarto estilo de liderança é o treinador, aonde a gente dá informações para a nossa equipe, aonde dizendo que é muito bom para que as pessoas experimentem tal situação ou tal coisa. Ele funciona muito bem quando o líder quer desenvolver as forças individuais dos membros da equipe. Quando a gente começa a pedir para que os membros da equipe comecem a fazer algo a mais. Comece a fazer algo que a gente sabe, que a gente vê que ele pode fazer e que muitas vezes acaba não fazendo por muitas situações. Mas com o nosso comando de convidar a pessoa a fazer, ele começa a executar e começa a ver que está certo. E muitas vezes a gente vai até junto com a pessoa para fazermos juntos com ela. O quinto estilo de liderança é o estilo coesivo. É aquele que diz, faça o que eu digo. É muito bom quando existe uma crise na equipe. Quando a equipe passou por alguma situação de fofoca, disse, é isso, é aquilo, muitas vezes acabamos assumindo essa condição, que alguns vão dizer que é o estilo autoritário, mas que é o estilo que funciona justamente para acabar com as fofocas. E fica uma dica, como acabar com as fofocas no ambiente de trabalho? Quando alguém vier falar com você sobre alguém, alguma coisa que essa pessoa anda fazendo, chama outra pessoa, que essa conversa aconteça aí entre vocês três, ok? A pessoa que quer ajudar o outro, que veio te dar uma informação, e qualquer pessoa que está sendo falada, tá certo? Então vocês colocam aí um na frente do outro, a gente consegue resolver muito bem isso, tá ok? E por fim, gente, o sexto estilo de liderança, que é
o democrático. É aquele que acaba fazendo perguntas, pedindo a opinião das pessoas. Isso funciona muito bem quando a gente quer que a equipe assuma decisões, que a pessoa assuma seu papel como membro de uma equipe, tá ok? E isso funciona? Funciona, e funciona muito bem, tá certo? Gente, muita coisa, né? O que eu quero sugerir para vocês? Que a gente veja e reveja todo esse vídeo, veja quais são os pontos principais daquilo que foi falado hoje, ok? Que você anote e veja o que você precisa mudar e que você pode mudar para se tornar um líder melhor. Pode ser assim? Outro pedido que eu tenho, você que já está nos vendo aqui no Instagram, se ainda não está inscrito, comece a nos seguir. Se você ainda não nos segue, comece já a nos seguir. Vamos colocar os vídeos todos os dias aqui, tá bom? No Instagram. E se você já nos assiste no YouTube, perfeito, fantástico. Por favor, clica aqui em se inscrever, se você ainda não está inscrito. Ativa o sino, a campainha, tudo mais que o YouTube colocar, porque isso é muito importante pra gente. E é muito importante para que eu saiba também se vocês estão gostando ou não desse vídeo, ok? Pode ser assim? Então, no Instagram, comece a nos seguir, aqui no YouTube, e comente também, eu preciso ter esse retorno seu, tá? E aqui no YouTube, inscreva, toca a campainha, assina o candelabro, tudo que tiver para tocar, toca, se inscreva e comente aqui embaixo, gente. Eu preciso desse feedback de vocês, tá ok? Com sugestões, se quiser que a gente aprimore um pouco mais sobre alguma situação, sobre algum tema, e vamos divulgar cada vez mais a liderança e vamos ser líderes melhores. Compartilhe com seus amigos, tá bom? No próximo vídeo, no vídeo de amanhã, nós vamos conversar sobre uma questão muito linda chamada modelagem. Como que eu posso ser um líder melhor com base na Bíblia, com base nas lideranças que vamos ver sobre José, Moisés e Davi como líderes. E na quarta-feira, continuando ainda essa questão da liderança na Bíblia, vamos falar sobre o exemplo de liderança de Pedro, Paulo e Tiago. Tá ok? Gente, fica com Deus, um forte abraço. Seu amigo e irmão Paulo César, coach católico.